Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você estará vendo esse vídeo, mas desejo de toda forma que o Senhor Jesus esteja abençoando sua vida, sua casa e todos aqueles que te cercam. A mensagem de hoje é muito breve, como eu tenho tentado trazer aqui. Será em 1 Timóteo, onde Paulo escreve a um jovem pastor, onde Paulo, muito mais do que está se comunicando, está transferindo conhecimento, ele está discipulando esse jovem pastor. E a partir dessa carta, em alguns versículos que nós vamos trabalhar aqui inteiramente comunicando outros versículos da palavra, da Bíblia, nós vamos trabalhar uma pergunta principal. Jesus é suficiente para a sua vida? Vamos à leitura aqui em 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Irmãos, de cara nós vemos aqui alguns elementos principais. Não dá para trabalhar de maneira profunda, porque a proposta seria ser muito breve essa mensagem, essa reflexão. Mas aqui nós já vemos dois pontos principais. Jesus enquanto Deus, enquanto homem. E dois, Jesus enquanto o verdadeiro mediador entre Deus e a humanidade. Irmãos, não é por obra, não é por esforço, não é por mérito. A salvação é pela graça. E hoje, graças ao nosso Senhor Deus, graças ao sacrifício realizado na cruz, nós não temos outro mediador senão Jesus Cristo. Não temos que nos render a nada, não precisamos adquirir nada para a salvação, porque nada que nós fizéssemos seria capaz de comprar, adquirir, merecer nossa salvação. Mas hoje, há uma só coisa que você, eu e todos devem fazer para alcançar a salvação: confessar Jesus Cristo enquanto o nosso Senhor, como o único mediador. E a pergunta que fica é: Jesus é suficiente para a sua vida? A palavra assim diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, por nosso pecado. Bebeu o cálice da ira de Deus sozinho, para que eu e você pudéssemos hoje estar contemplando a possibilidade de nos livrar do cativeiro do pecado, de nos livrar desse mundo terreno enquanto condenação eterna e alcançarmos a vida eterna nos braços do Senhor. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, vem lembrar exatamente que só Ele, só Cristo pode. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, assim como está em João 14, 6. Nós vivemos um tempo em que se prega a teologia da miséria. Nós vivemos um tempo em que se prega a teologia da prosperidade. Nós vivemos um ativismo religioso, uma hipocrisia praticados ao pretexto de se estar exercendo o evangelho. Irmãos, passar necessidades não é algo bom. Assim como ter fartura excessiva sem Cristo também não é bom. A questão toda não é sobre o ter, a questão toda é sobre o ser. Nós estamos sendo servos fiéis? Nós estamos buscando a Deus sobre o propósito de ter ou sobre o propósito de sermos filhos? A palavra nos coloca enquanto filhos, enquanto herdeiros. Herdeiros de algo que nós não tínhamos, nós não merecíamos. E nós vemos hoje que muitas vezes se prega sobre o ter, sobre o fazer, sobre o parecer ser. Religiosidade, irmãos. Cristo não está contido nos muros de uma igreja bem estruturada, pois Ele e dele é a verdadeira igreja. Quando se vê por aí pessoas querendo subrogar-se da verdade absoluta, enquanto bastiões da moral e da justiça, irmãos, só um é digno, somente a Jesus Cristo. Nada do que se faça aqui, se não for sobre a direção dele, faz sentido. Nada.
Jesus alertou sobre os falsos profetas que viriam, os falsos mestres, os agitadores. Está lá em Mateus 7,15, Mateus 24,11, Mateus 24,24. Jesus nos alertou sobre isso tudo. Por isso, irmãos, a importância de nós lermos a palavra, de nós buscarmos o nosso discernimento e nosso entendimento espiritual a partir das Escrituras. E não a partir do que nós achamos, e não a partir do que nós gostamos, ou até mesmo do que nós queremos ouvir. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ouvir coisas que nos desagradam. A palavra, por vezes, é amarga, mas amargo o remédio, doce o resultado, doce a salvação. Nem sempre, irmãos, o que nós estamos buscando ouvir é o que verdadeiramente precisamos ouvir. A única coisa que nós precisamos ter em mente e ter certeza é que devemos estar atentos e sensíveis à voz do Senhor. Devemos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida do nosso interior, para que morramos, para que nós viemos a diminuir, para que Ele cresça. Porque quando a nossa carne falece, quando nós morremos e vivemos em espírito, nós somos capazes de ouvir ao Senhor, ouvir sua direção, ter temor no coração e a sabedoria de seguir o seu caminho em obediência. Mas nós vemos que a palavra hoje tem sido substituída por movimentos. Busca de milagres, provisões, reconhecimento, fama, dinheiro, revelações, ídolos. Irmãos, idolatria é algo muito além do que se prostrar diante de figuras ou outros tipos de formas. Idolatria é onde está o seu coração depositado, ao invés de estar depositado no Senhor. Muitas vezes, os nossos ídolos, muitas vezes estamos idolatrando uma bênção sobre nossa vida. Muitas vezes estamos idolatrando um cônjuge, estamos idolatrando um filho, estamos idolatrando um veículo, estamos idolatrando uma casa, estamos idolatrando um emprego. O que está acima da sua relação com Deus? O que você elege como algo primordial na sua vida? É a Cristo? É a palavra? Você tem ouvido o Espírito Santo ou você tem ouvido aquela provisão, aquela coisa que você tanto lutou, tanto trabalhou para conseguir? Deus não te pede para renunciar do fruto do seu trabalho. Deus não te quer na miséria. Deus não te quer padecendo. Mas o que Ele nos ensina é que nada deve estar entre Ele e a nossa vida. Nada que nós façamos nesse plano terreno será possível que se leve. É por isso que Ele diz que não se deve ajuntar coisas onde o ladrão leva, a ferrugem consome, mas onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Irmãos, o nosso coração tem que estar depositado aos pés de Cristo. O nosso coração tem que estar depositado aos pés do Senhor. Que busquemos a Deus em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso tem que ser uma verdade. Isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. Sob pena de estarmos sendo hipócritas. Sob pena de estarmos idolatrando as coisas. Estarmos idolatrando por muitas vezes bênçãos que nós queríamos e que se tornam maldição em nossa vida. Aprisionados. Aprisionados nas coisas. Sem tempo para Deus. Sem reverência, sem temor. Porque nós achamos que somos autossuficientes. E nós perdemos a humildade, o nosso coração de servos. E se Jesus não lhe for suficiente, se a palavra de Deus não lhe for a revelação perfeita, você não busca Deus, irmão. Você está buscando alguma coisa. Por que você vai na igreja XYZ buscando uma pessoa? Por que você vai na igreja XYZ buscando um carro? Irmão, você ter uma bênção na sua vida, Deus abençoar a sua vida, você trabalhar, Deus abrir uma porta e você poder ter coisas boas, é uma bênção. Mas nada é bênção se não for aos pés do Senhor. O que você está procurando? A Cristo ou a Jesus Cristo e mais alguma coisa?
Se ele não lhe for suficiente, irmão, nada mais será. Jesus é alguma coisa a quem você tem cultuado de verdade? Onde a sua admiração e amor estão depositados? Você tem prestado louvor ao que gosta ou a Deus? Duras são essas palavras a todos nós, é verdade. E me incluo. Ninguém está livre desse discurso. Ninguém está livre dessa exortação. A palavra diz: aquele que se ache de pé, cuidado para que não caia. Precisamos estar vigilantes. Assim também disseram os discípulos. Duro esse discurso, quem pode suportá-lo? Lá em João 6,60. Mas nós precisamos nos alimentar de Cristo, de sua palavra, entender que seu sacrifício na cruz para nossa salvação é suficiente, pois só ele tem as palavras de vida e não de morte, como está em 1 João 5,12. Naquele momento em que Cristo anuncia que a sua carne e sangue seriam necessários para a salvação, muitos o abandonaram. Nós podemos ver isso lá em João 6,66. E assim também é no dia de hoje. Quando que se diz que só sua palavra basta, quando se diz que o caminho é estreito, que é preciso renúncia, é preciso abandonar nossa razão, é preciso nos despir da nossa racionalidade, da nossa mentalidade, é preciso nos despir de quem nós éramos, que é preciso renunciar muitas vezes, mesmo que doendo. Na hora de beber o sangue de Cristo e comer de sua carne, muitos se escandalizam e abandonam. E o evangelho verdadeiro é isso, irmão. O evangelho verdadeiro, ele não é fácil de ouvir. Ele é mais difícil ainda de se viver. Mas pela graça de Deus, nós nascemos de novo em espírito, como está em João 3,3. E em razão de sermos nascidos em espírito, em Jesus somos salvos. Efésios 2,8. E isso, irmãos, nascer de novo, nascidos em espírito, nós aí sim somos capazes de abrir mão por Cristo e através de Cristo para que nós tenhamos uma nova vida, uma nova mentalidade. E aqueles que buscam muitas revelações por aí em homens, a maior revelação de todas, irmãos, é o amor que nos foi entregue lá naquela cruz. Essa é a maior revelação de todas, irmãos, a quem nós temos que anunciar. Anunciar a quem amamos. Anunciar a quem também nos quer mal. Orar por essas vidas, viver verdadeiramente do Evangelho. E não entregar só uma parte de nós, mas nos entregarmos por completo. Para uma transformação completa. Jesus não está pedindo um pedacinho seu, Jesus quer tudo. Mas ele te pergunta: eis que estou à porta e bato. Assim como ele pergunta à sua igreja. Assim como ele perguntou à sua igreja de Laodiceia. Ele está à porta e bate. Quem está habitando o seu coração? As coisas, suas razões ou a Cristo? E agora eu refaço a pergunta. Jesus tem sido suficiente para você? Irmãos, que nós tenhamos essa reflexão em mente e nunca nos esqueçamos do sacrifício perfeito na cruz. Que nós possamos render o nosso coração ao Senhor em humildade e obediência. Vamos fazer uma oração para terminar essa reflexão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, cada um daqueles que assistiram essa mensagem. Cada um daqueles que assistirem essa reflexão, Senhor, pois nós cremos que a Tua palavra rompe barreiras. Nós cremos que a Tua palavra rompe limites. Senhor, nós pedimos por cada vida que aqui estiver ouvindo, Senhor. Toca na sua saúde, toca na sua vida espiritual, toca na sua vida financeira, toca na sua vida, Senhor Deus, por completo. Que essas vidas reconheçam e depositem aos seus pés o seu verdadeiro entendimento, a sua verdadeira esperança, a sua verdadeira adoração. Que nossa boca possa verdadeiramente cultuá-lo, ó Deus, numa adoração perfeita em espírito, em total rendição e glorificação, porque Tu és santo, 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 Senhor. Assim te pedimos, abençoa, Senhor Deus, cada um daqueles que puder
ouvir essa mensagem, e daqueles que eventualmente não puderem, daqueles que não forem assistir, Senhor, também esteja alcançando essas vidas. Dá direção, dá discernimento, dá sabedoria e dá salvação, que vidas se convertam e se rendam ao Senhor. Assim te pedimos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar sua vida poderosamente. Assim desejo. Encerro esse vídeo por aqui. Um forte abraço. Que nós vemos em breve em nome de Jesus. Amém.